Numa mexedura num tanque de fabricação, você acha que tem muita perca na sua experiência? Muita. E determina com certeza o seu rendimento. Ali está a primeira situação de processo que interfere diretamente no rendimento, né? Porque está na sua mão fazer o corte de maneira correta e assim você obter um resultado, né, satisfatório. Essa situação o pessoal costuma não levar muito a sério. A gente vê aí, visitando as fábricas, o pessoal fazendo corte assim, como se estivesse perdendo a hora do ônibus. Tem que cortar rápido aqui, que senão não vou almoçar, então tem que cortar. E detonou o rendimento, né? Uma perda sem tamanho, né? Já não tem condição de se recuperar. Um corte mal feito, você não volta atrás com relação ao rendimento, né? Você pode até conseguir aí ter algum tipo de resultado, mas você não consegue voltar atrás, né? Então, fazer de maneira adequada para evitar que o seu rendimento seja impactado. Isso é muito Ed, importante. você já mensurou alguma vez em alguma fábrica a quantidade de massa que é desperdiçado naquela mexedura do tanque com aquela queda de pequenos grãos de massa no chão da fábrica? Ó, isso aí é uma situação que assim, tem muitas variantes dependendo de uma fábrica e da outra. Mas eu já fiz o pessoal pesar aquele resíduo, né? Que muitas vezes o ralo ali fica tampado ou o sifão não deixa a parte sólida descer. Então a gente pede o pessoal para fazer pesagem daquelas quantidades ali. Tem uma fábrica aí de pequeno porte, né? A gente já analisou ali uma perda de 400 gramas diária de massa no chão. Nossa, é muita coisa, então. Não, é muita coisa. Eu estou falando de uma fábrica de pequeno porte mesmo. Aí você fala, 300 gramas de queijo, você acha que é muito? É, faz aí 30 dias R$ 312 por mês. por mês. Para uma fábrica de pequeno porte. Estou falando de uma fábrica de 2 mil litros Não, dia. deixa eu fazer de novo aqui. Então, é Tá falando. significativo, né? É É isso mesmo. significativo. Então, Dá 12 quilos por mês de por massa. mês. Olha só, quem pode me falar que hoje 12 quilos de queijo não faz diferença para ele? Isso aí é 12 vezes aí, né? Vamos colocar aí mussarela. Aí o quê? Uns 25? Bom, eu Né? coloquei aqui o preço de 26. Vezes 26 vai Pois dar é. 312. Vezes 12. Num ano ele toma um prejuízo de R$ 3.744. Pois é, Quantos já litros de paga o leite 13 essa fábrica? terceiro. 2 mil litros. Imagina, se for uma fábrica de 5 mil e for na mesma proporção que você está falando, vezes Não, 2, vai sete aumentando mil o e quinhentos prejuízo. reais por ano. É o que eu tô falando. E aí, a gente está trabalhando com laticínio. O pequeno detalhe faz toda a diferença. O pessoal muitas vezes ignora essa situação, acha que isso não vai ter nenhum tipo de impacto e, não, isso aí caiu no chão porque o processo é assim mesmo, cai. Não cai, não. Primeiro, se a gente tem processo que você está tendo muita perda de massa, né, provavelmente a sua mesa que você está fazendo uso é uma mesa inadequada para o processo de fabricação de queijo, né? Provavelmente é a mesa reta, né? Mesa para fabricação de queijo, gente, é mesa que tem uma aba para a gente evitar Retenção. retenção ali de massa ali dentro da mesa, né? Tem pessoas que fica tão preocupada com esse tipo de situação que a mesa tem quase 10 centímetros de lateral ali, ó, só para evitar de cair massa no chão. Ah, mas é mais difícil o processo. Ah, é claro que é mais difícil, né? Só que assim, a gente está procurando aqui eficiência de processo e não facilidade só de processo. É. A eficiência conta a facilidade e também a produtividade, né? As perdas que a gente tem ali de massa no chão é muito grande, Não, a né? palavra E certa é eficiência. Você citou aí agora. sim, Facilidade, eu acho que tem que estar fora desse processo. Se a pessoa tiver. É aquela questão do caminho e do atalho, né? Se, se atalho fosse bom, ele seria o caminho, seria a estrada, não e não o seria o atalho. atalho. Então, assim, eu acho que isso aí que você citou é uma coisa importantíssima, porque a gente acompanha muito isso.
primeiro a pressa, que você falou, e a pressa está envolvida nisso aí também, na pressa de filar, a pressa de moldar, a pressa de mexer o tanque, a pressa de colocar uma massa em cima da mesa. Isso. Então, realmente tem muita perca, e aí o pessoal fica mais preocupado com o horário do que com o produto em si. A preocupação maior tem que ser o produto. Pessoal, se vocês têm profissional que está preocupado com o horário, ele está atrapalhando o seu processo. Eu estou sendo bem afirmativo nisso aqui que eu estou te falando. Ele está atrapalhando o seu processo, está jogando contra o seu time. Ele está jogando contra o seu patrimônio. Porque eu não conheço nenhum time que faz as coisas de maneira muito rápida e que tem resultado expressivo. Sempre ele tem perca considerável justamente pela essa agilidade toda que ele tenta fazer o processo. Então, eficiência em primeiro lugar, foi o que o Éder citou aí. E o pior, Luiz, que muitas vezes essa perda, ela não é nem mensurada. Numa grande maioria dos casos, o pessoal nem sabe que está perdendo. Né? Ele considera aquilo como um prejuízo que está intrínseco ao processo ali e que não pode ser mudado. E é muito pelo contrário. Né? Tudo que a gente falou aqui, desde a recepção até essa situação da massa, do corte, tudo, em todas essas etapas pode ser feito melhorias e evitar essas perdas. Né? Por exemplo, tem um pessoal aí assistindo a live aí, todo mundo que trabalha com laticínio aí, vocês sabem qual que é a perda real de volume de leite que você tem na fábrica? Né? Qual que é o percentual de leite que você recebe, paga e não processa? Ou seja, é perda, né? Considerou como perda, mas alguém podia colocar aí para a gente aí, se vocês conhecem, sabe um número, um percentual que realmente acontece? Ou já fez essas contas, né? Ou já fez uma conta assim, eu estou recebendo aí 1.000 litros, mas no final lá eu sei que eu processo 995. Né? Só para a gente ter uma noção. Eu tenho um número aí interessante para vocês. E que a maioria dos casos extrapole muito esse número. Semana passada mesmo eu visitei um cliente nosso que ele estava com uma perda, ele tem uma perda muito grande. E assim, é por uma falha. Como que eu posso dizer? Hoje é por uma falha de projeto. Porque é uma fábrica muito grande por um volume muito pequeno de leite. Então, tudo que ele faz dá perda. Dá muita perda. Né? A fábrica é muito grande, mas o volume é pequeno. Hoje infelizmente, ele está trabalhando com um volume muito pequeno de leite. Então, todos os processos têm muita perda. A gente falou de tubulação aqui. A tubulação dele, da recepção até o pasteurizador, provavelmente tem em torno aí de mais de 50 metros de tubulação. É muito longe. Então, ali a perda é muito grande. Ele é um dos casos que tem que empurrar com água, porque ele vai fazer o quê? Vai ficar muito leite na tubulação e ele não tem como fazer nada. Então, assim, a gente tem que ficar atento até com essa questão de projeto. Eu falo porque, por exemplo, eu vi uma situação recentemente de uma fábrica que produz muita mussarela, só que a mussarela tem um fluxo que interfere muito. A queijomate adrenoprensa está numa posição e a monobloco muito distante. Então o pessoal tem que tirar a massa ali da adrenoprensa, colocar numa mesa e levar até na monobloco. E isso é um percurso grande, numa mesa inadequada, que sai cair massa, espalhando massa no chão inteiro. E aí? Está perdendo. Né? E não está sendo mensurado. Olha que interessante. Eu falei aí, Luiz, do volume. Né? Ninguém tem coragem de colocar aí não, mas todo mundo deve saber mais ou menos a perda. Mas quando a gente considera uma perda aceitável, porque ela existe, né? Não adianta a gente colocar aqui que você recebeu 100 litros de leite, 100 litros de leite vai ser processado. Não. Existem as perdas. Só que tem um limite aceitável. Ele já é alto e a maioria das pessoas tem esse limite muito mais alto na prática. Esse limite a gente considera como aceitável até 0,5%. Agora imagina, é um volume alto. Quanto menos você tiver desse volume perdido,
melhor, mais eficiente é seu processo, né? Só que aí eu falo 0,5%, se alguém, né, o pessoal tiver coragem aí, eu cito aí números aí, eu já vi fábrica de 3,5%, já vi fábrica de 4%, já vi fábrica de 2%, já vi fábrica de 1%. Ou seja, todas estavam extrapolando e muito essa perda que a gente considera como aceitável, né? Ou seja, tinha menos eficiência, né? E isso é uma verdade que a maioria muitas vezes até desconhece, né? A gente citou isso aqui, não mensura, não sabe quanto está perdendo. Hélio, eu queria que você falasse um pouco do desperdício na picagem, para quem usa aqueles picadores, não tem Picador de monobloco, massa. né? Ele usa o picador de massa, que eu vejo também que é um desperdício muito grande. Ali é mais por falta de cuidado, na verdade, né? Porque o equipamento ele tem um sistema de picagem e tem um sistema para colocar ali, para descer a massa até o recipiente que você vai coletar. Mas a gente vê, às vezes, o pessoal fazendo de forma completamente incorreta, usando o equipamento muitas vezes aberto, expondo a risco, né? Eu já vi muito essa situação, um picador de massa ali, o cara abria a tampa da frente dele para ficar vendo. E tinha um caso muito interessante, que a massa ficava rodando ali com as facas, aí o cara colocava a mão para tirar a massa lá de dentro. Então levando um risco tremendo aí né, de acidente de trabalho. Então, assim, no caso do picador, o correto é trabalhar com ele fechado, ele tem a estrutura fechada dele, e colocar o recipiente que vai receber a massa o mais próximo possível dele. Porque ele é um equipamento que pode espalhar bastante, né, a massa que está sendo picada. E com isso, vai caindo aos pouquinhos, ninguém percebe e vai só perdendo massa ali. Às vezes o processo de filagem é feito várias vezes ao dia, perdido um pouquinho de massa no final do dia, uma quantidade muito grande. Vou comentar um negócio aqui. O Certo? Niquinho, ele colocou aqui assim, no laticínio que eu trabalho, tenho certeza que perde 1%. Sim, Deixa eu comentar isso aqui. O Niquinho, então, se é um laticínio que você trabalha, é uma forma de você contribuir e fazer a diferença nessa fábrica. Porque 1% no final do ano representa é bastante muita coisa. coisa. Então, é É uma muita forma de coisa. você agregar e até se valorizar, né? É Sem uma forma dúvida. de criar valor no seu trabalho, porque você está trazendo resultado. Porque o que importa é o resultado, né? O resultado final. Então, se você puder contribuir para que esse resultado seja melhor, com certeza você vai ter bastante ganhos com isso. É só pegar aí tudo que a gente falou aí, que são pontos, né? Cada fábrica tem uma situação, isso aí pode ter vários outros em determinada fábrica e numa outra não tem nenhum desses. Mas pega por base esses que a gente citou aí, já dá uma observada, com certeza você vai identificar em algum desses aí que confere com o que você está relatando para a gente. Ah, tem essa situação aqui. E Ô, isso aí são prejuízos acumulados, viu? Não é porque tem um só, não. Tem fábrica que tem de tudo que nós falou aqui, tem um pouco.